E coisa boa demais é fazer arte. E Célia Bonomi tá aqui porque ela entende disso e sempre nos surpreendendo. Menina, quero todas essas garrafas, Célia. Como é que faz? Seja bem-vinda. Tudo bem? Adorei recebê-la. Célia, você sabe, é muito sincero o meu elogio, mas de fato, minha amiga, todo mundo tem aquela garrafa de vidro em casa e olha o trabalho impressionante que a Célia desenvolveu. Ela me garantiu que é facinho de fazer e efeitos diferentes, né, Celinha? A última aula que eu tive aqui, né, acho que fazia uns 2 meses atrás, eu trabalhei com metal e vidro, não sei se você lembra. Aí a gente até fez esse comentário. Eu não trouxe garrafa porque ainda tem bastante assunto para garrafa, vou deixar um dia só para garrafa, né? Então, é até legal lembrar disso. Essa última aula que eu dei, eu não me recordo exatamente a data. Mas tá lá no site, Mas está no inclusive, site, exatamente. Aí, aquela técnica que a gente usou lá para decupagem e tal, vai servir para essa aula também, tá? Então, é praticamente uma continuidade mesmo. Perfeito. Okay? Vamos lá? E é verdade, lá. né, Celinha, quando você voltou da última vez, mas trouxe aquele trabalho incrível, dica do Luiz Moreira, da aplicação. Também, mas o último mesmo foi um trabalho no metal e no vidro que eu fiz. Um regadorzinho, no nosso portal, lá no Busca. Tem lá. Vale a pena. Tá? Então, vamos lá. A sugestão vai ser uma decupagem sobre o barbante. Sobre qualquer textura, fica bem interessante. Depois a gente, dando tempo, a gente vai até comentar sobre as outras. Mas a gente vai iniciar pelo barbante. Então é o seguinte, ó, sempre o cuidado do vidro é uma lavagem, uma limpeza, passo um pouquinho de álcool. Embora essa técnica, como eu vá forrar ela totalmente com o barbante, eu já não tenho tanta preocupação de não ficar tocando, de não ter alguma impureza, porque a cola vai segurar bem, tá? Não tem necessidade de passar um produto, um primer, nada disso, é direto o trabalho, tá? Cola branca, que todo mundo tem em casa. Se para facilitar, se quiser, pode estar delimitando a área com uma fita adesiva, né? Certo. Aqui, como ele já tem até uma curvinha, eu vou até dispensar. Vou aplicando a cola branca, ó, não diluir ela pura. Tem gente que gosta, inclusive, de mergulhar o barbante já na cola. Eu não gosto, porque fica muito melada a mão. O problema não é sujar a mão, é que acaba grudando muito. A hora que eu vou manipular o barbante, ele acaba grudando um pedacinho e às vezes eu até arranco ele da superfície. Dificulta mesmo, né, a execução. Eu prefiro assim. Então, ó, vou colocar. A gente sempre... Isso, obrigada. A gente acaba... vou soltar um pouquinho aqui o barbante, ó. A gente acaba vendo uma emenda que tenha na garrafa, né? Aqui nessa lateral e podemos começar por ela, ó. Então, vou só encostar o barbante e vou estar passando ele aqui. O ideal seria eu apoiar assim, ó, na mesa, ó, tá? Em casa vai ficar um pouquinho difícil de vocês visualizarem eu trabalhar assim. Em casa vocês façam dessa maneira, porque aí vocês vão rodando, ó, a garrafa, ó. Tá dando pra pegar direitinho, Célia? Pode fazer assim. Então legal, porque é a maneira mais prática. Quando eu chegar nessa emendinha de novo, ó, eu vou dar só uma desviadinha. Deixa eu virar aqui. Esse primeiro momento é que eu vou segurar um pouquinho só para ela não escapar, tá? Depois é tranquilo de ir trabalhando. Só a primeira voltinha e aí vou, ó, tranquilo. Vou girando, ela pode até se movimentar, depois eu tenho tempo de estar corrigindo a posição dela. Tá, ó. Ele subiu um pouquinho, dá tempo de eu vir, ó. Dá aquela ajeitadinha, né? O que sobrou de cola, depois um paninho úmido, tira. Outra coisa legal é uma esponjinha mais áspera, também ela vai tirar tranquilamente, tá? Vidro, cola branca e barbante. E barbante, isso. E vou girando aqui, simplesmente isso. Vou forrar toda a minha garrafa dessa maneira, tá? Sem segredo nenhum. Vou cortar aqui só pra gente poder manipular aqui melhor a mesa. Acabei de fazer o trabalho de revestir com o barbante. Vou aguardar um pouquinho a secagem, é bem rápido mesmo, tá? E aí vou já passar pro passo do trabalho. Vou colocar aqui uma camada de tinta, pode ser acrílica, pode ser PVA, a que vocês preferirem. A base de água, minha preferência sempre é a base de água, né? Porque facilita limpeza de pincel e tudo mais, tá ok?
Vou trabalhar aqui, vou apoiar meu vidro e vou trabalhar com um guardanapo. Eu gosto de trabalhar a decupagem nessa situação do barbante com guardanapo, porque ele é bem fininho, então ele vai me preservar a textura, né? Você vê que fica uma ondulação que dá a impressão até de um bordado, né? Ficou bem bonito. Então ele fica interessante. De um lado dessa garrafa eu fiz ela mais vintage, bem suave, para mostrar que também a gente pode trabalhar assim. E do outro eu fiz mais forte, porque ele dá realmente a impressão de um bordado, né? Sensacional. O segredinho de tirar o forrinho, que a gente já fez várias vezes, molho um pouquinho o dedo, faço uma colinha aqui com o meu dedo, e encosto e puxo e tiro as películas do guardanapo, porque eu vou trabalhar só com a película estampada. O forrinho eu vou tirar, como uma decupagem na caixinha. Tirei o forrinho, vou trabalhar aqui com a tremolina. Pode ser uma cola para decupagem. Ah, legal. Eu ia até perguntar, Celinha. Pode. Tremolina leitosa ou a Isso, cola para decupagem? eu gosto da tremolina porque ela impermeabiliza mais ainda o barbante, que é um tecido, né? Tá. Vou posicionar o guardanapo do jeito que eu quero. E tem uma dica bem legal, porque a decupagem a gente sempre tem que passar a cola embaixo, né? Para poder estar colando papel, guardanapo. Sempre é assim que a gente trabalha. Só que no caso da garrafa, que como eu vou estar trabalhando uma superfície que é bem porosa, que é o barbante, é um tecido, não tem necessidade de eu passar cola lá embaixo. Eu posso só passar cola aqui por cima, ó. Porque como o guardanapo é bem fininho, é poroso, ele absorve essa minha cola e passa para baixo. Então é mais fácil ainda de fazer a decupagem dessa maneira, ó. Só passando, ajeita, olha, deu uma enrugadinha aqui, ajeita. É interessante porque eu vejo aqui na mesa que você trouxe os trabalhos expostos, né, Celinha? A gente tem hoje vidro de tudo quanto é formato e dá para fazer essas decorações tão bacanas, não só em garrafas, ou mesmo outros potes e recipientes de vidro, né? Fica a dica para você que está em casa. Olha quanto efeito legal, turminha. E sai tá super uma onda, barato. né? Tá uma onda de decoração as garrafas, né? Então Tá no auge, tá na moda. Tá na moda mesmo. Tem uma outra maneira bem fácil de fazer, que nas redes sociais toda hora tá circulando, você colocar a tinta dentro do vidro e gira o vidro e já vai colorir o vidro. É legal você fazer aí a opção por uma tinta mais transparente, mais translúcida, porque aí preserva o vidro, né? Então, olha, apliquei a tremolina. Vou em casa guardar a secagem, né? Para poder fazer um sombreado com maior facilidade. Nesse primeiro momento ele fica um pouquinho esbranquiçado, mas depois quando seca, desaparece esse branco. Quando seca, você aplica mais uma vez ou não, Celinha? Não uma precisa. é suficiente? Uma é suficiente, Tá. tá? E aí vou trabalhar com o sombreado usual de uma decupagem mesmo, né? O gelzinho. Aqui no caso eu escolhi um tom pro marrom. Essa cor chama café. Vou trabalhar com pincel chanfrado e vou só pegando o gel, um pouquinho da tinta, vou fazendo o contorninho da imagem, ó, pra fazer um sombreado e até dar uma envelhecida nesse barbante, né, pra dar esse aspecto mais rústico mesmo, porque se ele ficar também muito branquinho, não é a proposta, né? Lembrando que a Célia gosta muito de misturar, né, a tinta com gel médium para matizar. Ele dá essa transparência e facilita esse sombreado, né? Aqui, olha, é legal também, se você observar, esse guardanapo que eu trouxe, ele tem um fundinho verde, tá vendo? Verdade. Se eu quiser desaparecer com ele, como eu fiz na outra garrafa, olha. Ah, esse também tinha fundo verde? Tinha. Eu só entrei com a tinta do mesmo tom que eu passei embaixo. Então, quer ver? Põe um pouquinho da tinta aqui. Vou tombar aqui a garrafa, ó. É só eu vir com a tinta, ó. E ela já vai cobrir. Depois, sobre
a tinta seca, eu vou fazer o mesmo sombreadinho que eu tô fazendo ali, ó. Tá? Como ali... legal. Como ela vai estar úmida, eu vou esperar um pouquinho essa parte aqui, tá? Tá, tranquilo. Aí a borda também é legal que a gente faça um sombreadinho para dar um acabamento. Aqui assim, ó. Se vazar, não tem problema nenhum, depois a gente limpa, sai. Olha, vai fazendo um degradê, deixa a borda um pouquinho mais escura, né? Que isso daí é um acabamento legal. Em volta da figura toda. Já dá pra eu dar uma queimadinha aqui, ó. Onde eu O que você faz com a tampinha, Célia? A tampinha, aí vai um material que a gente usa para vidro, metal, para plástico, que chama primer. Tá. Tá? Faço o primer depois a tinta. O primer, então, existe primer já colorido no mercado. Tá. Se você comprar um colorido, você nem precisa estar pintando. Eu, no caso, usei o areia, mas nada impede também, ó. Olha, por exemplo, essa tampinha, ela tá pintada aqui, né? Tá lisinha. Nada impede que eu venha agora com a tinta, ó, e dê uma envelhecida nela, tá vendo? E o primer, essa primeira aplicação, eu faço com uma esponjinha macia, tá? Faço ele batidinho. Então é isso aí, a gente só vai dando essa envelhecida, na medida que você quer mais escuro ou mais claro, é você que vai fazer a opção. Ficou lindo. Tá? Celinha, quero aproveitar que a gente tem mais tempo, passa outras dicas? Passo. A gente tem tantas garrafas lindas. Olha, então a gente pode fazer a decupagem com qualquer material. Decupagem é colagem, né? Tudo que eu colo se chama decupagem. Então depois, olha, se vocês verem, tem uma garrafa ali, a primeira garrafa, ela é com toalhinha plástica. Você pode usar ou toalhinha plástica ou renda. Tá. Tá vendo, ó? Só colei com cola branca. Uma outra opção lá do lado foi feito com filtro de café. Ficou lindo. Parece Dá couro. uma impressão de um couro, né? E aí eu fiz essa borda um pouco mais escura, com um pesponto, aí acaba dando a impressão do couro. Mostra pra gente, o presponto, em cima e embaixo. Isso. Aí, agora Abrir um sim. pouquinho mais aparece. Legal. Isso mesmo, perfeito. Do lado é outra pintura que eu imitei madeira. Tá vendo, ó? Bem bonito. Essa pintura de madeira e as próximas que são decupagem, eu tenho que fazer essa base que eu vou estar falando agora. Eu tenho que usar o primer, que é um produto que ele pode se chamar primer para metal, primer para PET, primer, não importa. Sendo primer, ele pode ser aplicado em qualquer uma das 3 superfícies, vidro, plástico ou metal. Sendo primer, tranquilo. Então, o que eu fiz? Nessa garrafa, que eu vou estar fazendo a decupagem agora, eu apliquei o primer na parte de baixo, vou mostrar aqui pertinho, né? O primer aqui na parte de baixo, com uma esponjinha, vim só batendo, tá? Passei o barbante, na verdade, aqui eu não usei o barbante, foi um outro, eu acho que é Sutashi que chama isso aqui, tá? E aí depois Boa pintei. dica, a gente tem algum material em casa. Isso, e sobras também. Aqui, por exemplo, eu tinha sobras de várias cores. Eu colei aqui, depois pintei, não dá nem para aparecer as cores que eu tinha trabalhado. Tá. Quando eu jogar essa superfície, eu posso trabalhar naquela imitação de madeira que a gente mostrou, ou posso fazer uma decupagem com papel, com guardanapo ou com tecido. Então eu trouxe um tecido para vocês poderem ver que também é da mesma maneira que a gente trabalha. Legal, né, gente? A gente tem essa possibilidade. Então, usar o papel para decupagem, o próprio tecido, Guardando. ou você fazer a pintura, né, que imita madeira, ou qualquer outro efeito que você queira. Exatamente, ó. Então eu coloco em cima de um plástico e vou passar a cola branca no verso, ó, do tecido. O dedo só um pouquinho na frente para poder segurar. Para não fazer sujeira, então a opção é colocar em cima de um plástico. Ou de um papel, né? O papel às vezes acaba grudando um pouquinho mais. Passada a cola, vou colocar aqui a minha garrafa na posição horizontal, que fica mais prático. E aí vou posicionar aqui o tecido. O tecido é legal, porque se eu coloquei
e vi que a posição não ficou exatamente como eu queria, eu posso manipular, tirar, mudar, que não tem problema nenhum, ok? Olha aqui, sobrou, eu vou estar cortando. Depois, como é o barrado bem aqui embaixo, às vezes até dispensa um acabamento, né? Olha. Simplesmente esse é o trabalho. E dá um efeito bem legal. E bem aí, legal mesmo. a gente vai dar o acabamento com os sombreados. Desculpa atravessar aqui. Imagina, Celinha, fica à vontade. Só para eu poder pôr a tinta. Vou colocar aqui 2 tons de verde. A gente dá uma mesclada. E de novo vou lá com o pincel chanfrado, o gel. E vou trabalhando aqui, ó. Aqui eu vou fazer bem uns movimentos circulares para dar uma manchada, para criar um fundo aqui, todo mescladinho. Tem uma garrafa feita com esse material, Tati, depois se você puder estar mostrando. Foi aquela que eu ainda comentei, né, Celinha? Falei, nossa, que linda! Em homenagem em época ao Brasil. de Copa do Mundo no Brasil. Essa garrafa super brasileira. E aí com essa sombrinha, gente, essa técnica olha, ela passou em esse manchado, tudo, olha, manchado. tá bem interessante, né? Vai entrando na... Não faz mal, se passar sobre o tecido não tem problema. Ah, deixa eu passar uma dica aqui do tecido. Vou parar um pouquinho aqui a sombra. Tá, pois não. O tecido, a gente vai estar trabalhando com ele assim. Tem a peça do tecido, eu vou escolher uma área lá que eu vou estar recortando. Antes de eu recortar, eu vou passar a termolina leitosa no bem tecido. lembrado, Celinha. Aí, olha, ele cria uma resistência, ó, e ele fica firminho, tá? Então, passa a termolina leitosa e espero secar. Pode passar e recorta. no lado direito mesmo da imagem, passa com um rolinho, porque aí você espalha bem sobre toda a superfície do tecido. E depois, além dele não desfiar quando você recortar, ele cria uma resistência melhor para você recortar. Então, ele fica mais firminho o tecido, tá? E aí já tá impermeabilizado o tecido. Então, por isso que eu ia comentar. Se a tinta sobrepor ao tecido, não tem problema nenhum. Ele já tá protegido com a termolina, então não tem problema. Lindo, tá? Célia. Parabéns, de Então, verdade, é isso daí, viu? as dicas. Turminha, contato da Célia Bonomi a gente divulgou. Você pode procurar lá no Face para as nossas internautas de plantão, Célia Bonomi Artes. Isso mesmo. No plural, né, Celinha? Exatamente. Célia Bonomi Artes. Depois eu vou Tem muita coisa disponibilizando outras técnicas aos poucos, né? Arrasou. Essa de hoje já tá disponível depois no site da... Nota 1000 para de hoje. Ah, Muito obrigada. legal. Parabéns mais uma vez. Boa Obrigada. viagem de retorno, viu? Obrigada.